Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história do voto no Brasil. Vamos lá? A evolução do voto no Brasil. Enquanto ato político, o voto surgiu no Brasil junto com o processo de colonização, a partir de 1530. Para ser mais específica, em 1532, que ocorreu a primeira eleição para a Câmara Municipal de São Vicente. Da nossa história colonial ao momento atual, o voto sofreu grandes transformações e alguns fatos se destacaram nesse processo. Vamos acompanhar um pouco dessa história na colônia e império. Até 1821, o voto se dava apenas no âmbito municipal. Não existiam partidos políticos. O voto era aberto e as eleições contavam apenas com a participação de homens livres. Eram também marcadas por muitas fraudes essas eleições. A principal curiosidade do voto no período colonial é que homens livres analfabetos podiam votar, diferente, de hoje. Já na fase imperial, era possível eleger deputados e senadores das câmaras do Império. Semelhante ao período colonial, as fraudes eleitorais eram frequentes, com o uso de mecanismos como o voto por procuração, no qual o eleitor transferia seu direito de voto para outra pessoa, ou o uso de título de eleitor falso. O voto nessa época era censitário, isso é, apenas uma parcela da população tinha direito ao sufrágio. No caso, de acordo com a Constituição de 1824, era necessário ter um mínimo de renda para poder votar. Então, esse voto censitário queria dizer que as pessoas tinham que ter uma renda específica para poder votar. O problema é que isso acabava excluindo a maioria da população desse processo eleitoral. Segundo a Constituição, que vigorou durante o Império, a estrutura política do país estava dividida em 3 níveis: municípios, províncias e governo central, sendo que as eleições eram realizadas indiretamente para postos como Câmara dos Deputados, Senado e Assembleias Provinciais, e diretamente para câmaras municipais e juízes de paz. Essas eleições aconteciam em 2 etapas. Na primeira, os votantes, que era o termo que designava os cidadãos que votavam nas eleições de primeiro grau, escolhiam os eleitores. Na segunda, aquele que tivesse sido escolhido como eleitor elegia os deputados e senadores. Para ser votante, era necessário que o cidadão tivesse uma renda mínima de R$100 mil anuais. Se quisesse ser eleitor, era necessário uma renda anual de R$200 mil. E para ser deputado e ou senador, as somas eram respectivamente R$400 e R$800 mil. Parte significativa dessas regras duraram até 1889, o fim da fase imperial, onde a gente tem a proclamação da República Brasileira. Vamos observar um pouco dessas regras na República, e as transformações que o voto passou. Com a proclamação da República, a família real foi destituída e o chefe do Executivo Federal passou a ser escolhido entre a população, adotando o presidencialismo. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente eleito para o Executivo Federal. Mas, se por um lado a possibilidade de escolher o presidente pode ser vista como uma conquista, por outro, esse poder se concentrava na mão de poucos. O voto ainda não era direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero estavam impedidos de votar. Então, a gente teve algumas mudanças aí durante a República. É importante ressaltar que o nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, o segundo presidente, o Marechal Floriano Peixoto, mas a primeira eleição direta para o cargo de presidente da República foi a que elegeu o nosso primeiro presidente eleito nessa modalidade, que era o Prudente de Moraes. Segundo a Constituição de 1891, a gente tinha aí uma questão em relação ao voto, Estavam excluídos as pessoas que pertenciam a alguma ordem religiosa, os soldados rasos, como vocês viram, as mulheres. Havia uma questão aí em torno da votação das mulheres. Elas não estavam aptas a votar, mas havia uma brecha nessa lei, então não havia uma especificidade contra o voto feminino. Então, algumas conseguiam entrar com um tipo de ação e conseguiam votar.
De 1889 a 1930, vivemos o período chamado de República Velha, que se dividiu entre a República da Espada, né, com os governos do Marechal Deodoro e, né, do Floriano Peixoto e Prudente Moraes, e a República dos Coronéis, né, que ficou conhecido pelo voto de Cabresto. Nesse período, o país ainda era majoritariamente rural e tinha na figura do coronel, né, uma autoridade sobre o poder local. Geralmente, um fazendeiro rico que usava seu poder econômico para obter algum poder político. O coronel, ele coagia seus apadrinhados a votar no candidato que ele indicava, né? Caso não existisse, né, como não existia uma justiça eleitoral, que fosse independente e idônea, eram comuns práticas, né, como a coação de eleitores, né, o bico de pena, né, praticado pelas mesas eleitorais, né. Nas palavras do Vitor Nunes Leal, inventavam-se nomes, né, eram ressuscitados os mortos, ausentes compareciam e todo tipo de fraude, né, era cometido aí durante as eleições. Mesmo tendo a possibilidade de participação popular via voto, na prática as eleições caracterizavam-se por um jogo de cartas marcadas, onde a gente observava a corrupção desse sistema eleitoral. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o país passa por transformações sociais, políticas e econômicas. No campo eleitoral, destaca-se a criação do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, além da instituição do voto feminino e do voto secreto. Assim, o processo eleitoral tornava-se mais amplo, transparente e idôneo. Contudo, apesar dos avanços nos primeiros anos do governo, a era Vargas ficou marcada pelo período do Estado Novo, né, no qual as eleições foram suspensas. Foi um período ditatorial aí na história do Brasil. Em 1945, com o fim do Estado Novo, inicia-se a maior experiência democrática até então vivida pelo país. Pela primeira vez, as mulheres, que tinham direito ao voto, né, garantido desde 1932, puderam votar para presidente e até o ano de 1964, né, mesmo que de maneira conturbada em alguns momentos, né, 4 presidentes foram eleitos pelo voto popular. É importante ressaltar, né, que a partir de 1964 o Brasil passa aí pelo golpe militar, né, que dá origem ao período ditatorial da história do Brasil. Então, novamente, né, a questão do voto foi interrompida. Como ficou o voto na ditadura militar? Ao contrário do que muitos pensam, né, o período da ditadura não significou a ausência completa de eleições. Contudo, elas se limitavam a apenas alguns cargos. Durante os 20 anos de ditadura, não ocorreu nenhuma eleição direta para presidente da República. Os chefes do Executivo Federal eram eleitos indiretamente, sendo alguns deles eleitos por um colégio eleitoral. Já as eleições para o Legislativo Federal continuaram a ser diretas. O sistema partidário vigente era o bipartidarismo, instituído pelo Ato Institucional 2, né, o AI-2, que considerou apenas a Arena e MDB como partidos legítimos. E como ficou o voto após a redemocratização? Em 1984, o movimento pelas diretas já tomou as ruas do país. No ano seguinte, José Sarney assume como presidente, o primeiro presidente civil, né, em mais de 20 anos. Sua escolha, porém, não foi feita diretamente, né? Houve uma eleição indireta e o Sarney foi eleito como vice do Tancredo Neves, que ficou muito doente, né, pouco antes de sua posse e acabou falecendo, sem se tornar o presidente. No mandato de Sarney, foi promulgada a nova Constituição Federal, apelidada de Constituição Cidadã. Além de avanços no campo dos direitos civis e sociais, os direitos políticos também foram expandidos, consolidando tanto o voto universal e secreto, quanto a idoneidade das eleições. A Constituição Cidadã também implantou o voto facultativo para pessoas entre 16 e 17 anos, para idosos com mais de 70 e para os analfabetos. Dessa forma, hoje, o voto no Brasil pode ser considerado universal e independente de critério de raça ou religião. Então, como vimos, né, o voto possui uma longa trajetória no Brasil. Nem sempre ele foi sinônimo de democracia, tendo em vista que foi adotado, né, tanto em momentos de repressão e exclusão política, quanto em momentos politicamente mais abertos e democráticos. De todo modo, é praticamente impossível imaginar uma democracia sem voto. E para garantir a efetividade desse mecanismo, é essencial que o processo eleitoral seja idôneo, limpo e transparente. Momentos como a República Velha
exemplificam muito bem a necessidade de um processo, de fato, né, que garanta a liberdade de expressão da população. Hoje, ainda que questionada por alguns, a urna eletrônica, né, junto com o restante do processo eleitoral, que inclui, né, tribunais de justiça especializados, Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais eleitorais, nosso sistema eleitoral avançou muito e é considerado modelo internacionalmente. Então, a gente observou aí que ao longo do Brasil, o voto foi se transformando. Observe aí, né? A gente tem ali em 1532 a primeira eleição para a escolha ali do Conselho da Vila, né? Em 1824, o voto obrigatório, né, para homens, né, livres. Em 1932, né, as mulheres ganham o direito de votar. Em 1983, né, a gente tem o início aí do movimento Direta Já, culminando aí com 1988, onde a gente tem aí a promulgação da nossa Constituição vigente, né, de 1988, apelidada aí de Constituição Cidadã, por conta dos direitos que ela garantiu aos cidadãos brasileiros. Os tipos de voto, né? A gente tem votos válidos, né, que são votos que têm validade, ou seja, o eleitor votou corretamente, o seu candidato não tem restrição na Justiça Eleitoral. Os votos brancos, né, quando o eleitor decide não votar em ninguém, né, e esses votos não são considerados na contagem total. E os votos nulos, quando o eleitor vota em um candidato, né, com problema na Justiça Eleitoral e ainda vota, né, no número do partido ou candidato inexistente, né, esses votos também não entram na contagem geral. E geralmente ele é feito como um voto de protesto, né? Esse voto nulo. Então, vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? Primeira questão. Trata-se de uma estratégia muito usada em hábitos políticos coronelistas, em que, por exemplo, os eleitores trocavam seu voto por um favor, como um bem material, sapatos, roupas, chapéus, etc., ou algum tipo de serviço, atendimento médico, remédios, verba para enterro, matrícula em escola, bolsa de estudos, etc. O trecho acima descreve uma prática eleitoral da República Velha, denominada letra A, voto secreto, letra B, voto de cabresto, letra C, voto censitário, letra D, voto aberto ou letra E, voto universal. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. Nossa resposta correta é a letra B, o voto de cabresto, né? Muito usado lá na República Velha, dentro da política dos coronéis. Vamos mais uma questão. Atualmente, o sistema eleitoral brasileiro segue as determinações da letra A, Constituição de 1988, letra B, Constituição de 1967, letra C, Constituição de 1946, letra D, Constituição de 1937 ou letra E, Constituição de 1891. Pensando na resposta, vamos lá, a resposta é a letra A, Constituição vigente de 1988, ok? Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!